Filipenses, capítulo 2, verso 5. A palavra do Senhor diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Fale com o Senhor, peça que Ele fale com você. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e queremos pedir que o Teu Espírito fale conosco por meio dela. Pedimos que o Senhor aplique no nosso coração a verdade revelada nas Escrituras. E também pedimos que o Senhor ouça as nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos na Tua presença, enquanto ouvimos a Tua voz e também adoramos o Teu nome. Fala com a Tua igreja, pois a Tua igreja veio te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos expondo o livro de Filipenses e o nosso tema é falar sobre aquilo que Deus colocou acima de tudo. Nós lemos juntos na última exposição, verso 27 do capítulo 1, quando Paulo se volta aos Filipenses e diz: olha, acima de tudo, vivei por modo digno do Evangelho. Essa expressão, acima de tudo, ela quer dizer aquilo que você deve colocar em primeiro lugar, aquilo que você deve ver primeiro. E Paulo coloca isso porque ele está movido de muita gratidão para com essa igreja, que se tornou um modelo missionário para as outras igrejas na Ásia, na Macedônia, na Europa e na Ásia daquele tempo. Quando nós queremos falar sobre missões da igreja, um dos conjuntos de textos bíblicos que mais nos chamam a atenção é a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo não fala só sobre missões em Filipenses, mas ele fala muito sobre missões em Filipenses, de modo que todos os demais assuntos da carta acabam tendo um colorido missionário. E isso então me leva à questão da introdução que eu gostaria de apresentar para os irmãos para o sermão dessa noite. A pergunta é a seguinte: qual é o nosso modelo missionário? Quando nós pensamos em missões, plantar novas igrejas, enviar missionários para os indígenas, para os ciganos, para além do mar, para o meio dos muçulmanos, para as tribos da África e para os povos animistas da Ásia, ou aqueles cheios de idolatria da Índia, qual é o nosso modelo? Hudson Taylor levantou essa questão ali em meados do século XIX, por volta de 1850, quando ele sentiu o chamado de Deus e resolveu ir para a China. E lá na China, ele criou uma missão chamada Missão para o Interior da China, porque ao chegar lá, ele percebeu que quase todos os missionários, se não todos os missionários, ficavam no litoral leste da China. E a razão por que eles ficavam ali no litoral era muito simples: se houvesse uma guerra, se houvesse uma perseguição, se houvesse qualquer questão que necessitasse que os missionários saíssem logo, no litoral é mais fácil. É só pegar um barco e sumir dali. Mas e os povos do interior? Eles também não devem, não podem, não, vamos colocar entre aspas, merecem ouvir o Evangelho?
Então, a Hudson Taylor entrou no interior da China e foi morar lá no meio. E ele fez mais, ele não somente foi morar lá no meio do país, como ele também tirou aquela roupa de inglês que ele tinha, vestiu a roupa do chinês, arrumou o seu cabelo, deixou crescer como os chineses deixavam, fez a trança que o chinês fazia, rapou a cabeça ao redor, usou o chapeuzinho de chinês e foi comer as mesmas comidas que os chineses comiam. Aquilo foi chamado na época de um método encarnacional. Ele encarnou a cultura dos chineses para poder levar o evangelho aos chineses. E aquilo revolucionou os métodos missionários desde aquela época. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1873, chegou às nossas terras, lá no Recife, o missionário John Boyle, que depois veio a ser o primeiro missionário presbiteriano a andar por Goiás. Eu creio que John Boyle foi muito influenciado pelas ideias de Hudson Taylor. Hudson Taylor criou a missão para o interior da China em 1865. Em 1873, 8 anos depois, John Boyle chegou ao Brasil e aqui no Brasil ele chamou a atenção da IPB para o interior. E quando ele mudou-se de Campinas, São Paulo, para Bagagem, no interior de Minas, onde hoje é Estrela do Sul, bem pertinho de Patrocínio, ele chamou a sua missão ali de Missão Interior, o mesmo nome da missão de Hudson Taylor. Eu costumo dizer que John Boyle é o Hudson Taylor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E qual que é a ideia disso? Quando John Boyle, em 1892, foi chamado para voltar para Campinas e deixar o interior para o lado, ele disse que Deus o havia chamado para o sertão, e no sertão ele iria ficar. E quando ele falava sertão, ele estava falando também de Goiás, a nossa terra. Por causa de pessoas que pensavam assim, que devem encarnar o Evangelho e ir com ele o mais fundo, o mais do interior possível, é que a nossa igreja está plantada aqui onde ela está, e você pode cultuar o Senhor Jesus como você está cultuando. Hudson Taylor entendeu que para alcançar a China para o Evangelho, ele precisava viver como um chinês. E ao fazer assim, ele entendeu exatamente o que esse texto que nós acabamos de ler quis dizer. O Senhor Jesus, sendo Deus, fez-se servo, se encarnou e veio até nós viver no nosso meio, viver como um de nós, comer, beber, se alimentar, cansar, dormir, acordar. Tudo que um ser humano vivia, ele veio viver também com o objetivo explícito e intencional de resgatar pecadores da sua vida de pecado. A minha proposição nessa noite é conversar com os irmãos a respeito deste que, sendo Deus, fez-se servo. Paulo agradece a oferta missionária que ele recebeu da igreja de Filipos, e ele aponta nesse texto que nós acabamos de ler qual é o nosso modelo de missões. Se nós queremos ser missionários, nós precisamos ter em nosso coração o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve no coração de Deus, o Filho, a ponto de se encarnar e vir viver como nós. Assim como Cristo se encarnou e veio, nós também devemos encarnar a vivência cultural daqueles a quem nós queremos alcançar e para os quais nós fomos enviados, e apresentar-lhes o Evangelho de modo digno de Deus, para que eles conheçam o Deus que redime as vidas das pessoas e também as culturas dentro das quais elas estão inseridas. E eu gostaria de falar sobre isso em 3 tópicos que eu espero que sejam rápidos. O primeiro deles, versos 5 e verso 6, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos então seguir o exemplo de Cristo. O texto mostra que uma atitude que nós precisamos imitar e repetir, transferir, transportar para as nossas vidas práticas
aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, pois o texto diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou isso como algo espetacular, mas se fez homem e veio nos servir. Paulo fala que nós temos que ter o mesmo sentimento. A palavra sentimento é uma palavra característica do livro de Filipenses. Ele aparece aqui, apareceu 2 vezes no capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Vai aparecer novamente outras vezes mais para frente. E ela é uma palavra que quer dizer mais do que simplesmente emoções. Nós devemos ter em nós, ela seria melhor traduzida pelo termo atitude. Devemos ter em nós a mesma atitude que levou o Senhor Jesus Cristo a se encarnar e a morrer numa cruz como servo no nosso lugar. Sentimento, atitude, é algo que diz respeito a coisas que você vê, que você entende e resolve agir para satisfazê-las, para supri-las, para atendê-las. Então, nós devemos ter essa atitude daquele que, sendo Deus, abriu mão não da sua divindade, mas de todo o seu poder universal e veio viver entre nós, dependendo de Deus, servindo a Deus, servindo aqueles a quem Deus ama. Então essa é uma atitude que nós devemos ter em nós. E que atitude é essa? Humildade. Antes de o Senhor Jesus Cristo vir e andar sobre a terra, quem tem costume de ler filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sêneca, Cícero e essa turma toda, vai perceber que sempre que eles falam de humildade, eles falam com desdém. Na época da filosofia grega, antes do cristianismo, a humildade era tratada como um vício e não como uma virtude. Pessoas humildes eram tratadas como pessoas fracas, pessoas que poderiam ser facilmente manipuladas, pessoas que não tinham a firmeza nas decisões que tomavam e que não tinham o amor próprio necessário para se sobrepor e se impor aos demais. Depois de Jesus Cristo, e isso é exemplificado naquela noite em que o Senhor Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, enche de água e lava os pés dos seus discípulos. Depois daquela noite, e o crescimento do Evangelho e o crescimento do cristianismo, a humildade que era vista com desdém, como um vício, como algo desprezível, passou a ser uma das principais virtudes da humanidade. É o cristianismo quem trouxe à baila, por causa de Jesus Cristo, a humildade como um valor e não como algo que não vale a pena investir. Para nós cristãos, aprender a ser humildes é um valor, é algo que vale a pena investir. E nós entendemos assim por causa daquele que, sendo Deus, se fez homem e serviu as pessoas humildemente. Deus mostrou para a humanidade que não é arrogância, não é a soberba, não é a autoglorificação, não é a busca desenfreada pelo sucesso, não é o ter o poder para dominar e oprimir, que são os melhores valores, mas é o servir. O que você vai fazer quando tiver poder nas mãos? Jesus tem todo o poder nas mãos e ele usou esse poder para servir. Servir você, servir a mim, servir a cada um de nós e a todos nós. Quando você lê o Evangelho de Marcos, eu entendo que o Evangelho de Marcos é o livro mais político do Novo Testamento. Porque o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos eram aquele império que dominava a Palestina na época da encarnação de Jesus. E os romanos entendiam que o poder era para dominar. E eles usavam o poder para oprimir, para conquistar e para tomar das nações que eles conquistavam o melhor por meio de impostos, tributos e dominação. Mas o que o Filho de Deus fez com o poder que ele tinha? Ele não destruiu seus inimigos,
ele não oprimiu as pessoas fracas, ele não roubou das pessoas mais pobres, ele serviu. Ele usou o seu poder para curar. Ele usou o seu poder para ensinar santidade. Ele usou o seu poder para que as pessoas conhecessem a Deus e amassem a Deus. Ele usou o seu poder para que as pessoas sofressem menos. Ele usou o seu poder para servir. E como ele fez isso? O texto diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e se tornou servo. O mundo não aceita a humildade. O mundo ama a altivez, o empoderamento, o sucesso, a honra, o reconhecimento. Para o mundo são elementos que não costumam contribuir para a prática da humildade. Se você quer ser humilde, você não vai alcançar nenhuma dessas coisas. O mundo exalta o orgulho gay, o orgulho feminista, o orgulho da classe tal, da classe X, da classe Y, o orgulho de ser professor, o orgulho de ser médico, de ser engenheiro, o orgulho disso, o orgulho daquilo, o orgulho de uma classe, o orgulho de um grupo. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a ser humildes. Não é orgulho de ser homem, de ser mulher, de ser dessa família, de ser daquela família, de ser daquela igreja ou dessa outra igreja. Mas é servir. Servir a quem precisa, servir o próximo. O próximo é aquele que está perto, aquele que está sentado do lado, aquele que eu posso alcançar com a minha mão. A humildade é um chamado para ser pequeno. Nós achamos que cumprimos o chamado de Deus se nós nos tornamos grandes, famosos e empoderados. Mas o Senhor Jesus Cristo era o poder em pessoa e nunca saiu da Palestina. Nunca se apresentou num canal de TV. Nunca se colocou sobre um trono folheado a ouro. Ele serviu. Aonde estava, para onde ia, com quem estava. Ser pequeno não significa ser inútil, mas não buscar a exaltação própria. O reconhecimento a todo custo ou coisas desse tipo não é ser humilde. Ser pequeno é servir. E quem serve, não serve porque é incapaz, porque é inútil, porque não consegue sobressair. Serve por uma escolha. Como Cristo fez, ele escolheu servir. Foi por isso que os judeus não entenderam. Os judeus queriam um salvador que viesse com uma espada na mão e com um exército atrás dele. Mas Jesus Cristo veio sozinho, como uma ovelha muda, e se entregou àqueles que achavam que eram donos do poder. E ao fazê-lo, ele mostrou o verdadeiro poder. Ele diz: eu posso entregar a minha vida e eu posso reavê-la. E aqueles que entregam a vida a mim, nunca morrerão eternamente, mas eu os ressuscitarei no último dia. Assim, sendo Deus, ele não usou isso em proveito próprio. Ele usou isso para nos servir. A Bíblia é clara em dizer que o propósito da encarnação era salvar pecadores da condenação. Jesus Cristo veio para salvar pecadores, dentre os quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O que quer dizer ser Deus e não usar isso como usurpação? A palavra usurpação no dicionário quer dizer apoderar-se violentamente de algo, ou adquirir algo de forma indevida. Isso é usurpar. É quando você toma algo violentamente de alguém, você usurpou. É quando você alcança uma determinada posição de forma indevida, irregular, ilegal, não aprovada por Deus. Isso é usurpação. Jesus Cristo não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes ele desceu do trono e veio andar no nosso meio. Jesus Cristo nunca usou de sua divindade indevidamente, ele nunca exibiu a sua divindade para os outros. Quando você lê alguns dos evangelhos apócrifos,
que surgiram na história da igreja somente depois do 4º século para frente, alguns deles são hilários em apresentar a infância de Jesus. Tem um evangelho apócrifo, que é conhecido como o nome do Evangelho da Infância de Jesus. Tudo que nós sabemos da infância de Jesus está ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Não sabemos mais do que aquilo. Mas tem um evangelho apócrifo que quis mostrar mais do que aquilo. E aí ele mostra um Jesus, menino, criança, Deus, consciente do seu poder e que exibe o seu poder para os seus amiguinhos. Por exemplo, nesse evangelho diz que Jesus vê um filete de luz descendo de um buraco do telhado e ele resolve caminhar em cima dele. Ele está brincando de esconde-esconde com seus meninos, com seus amigos, enfia a mão pela parede e puxa o menino para dentro, parecendo aquela história de Robocop e Exterminador do Futuro. Ele puxa a criança para dentro onde ele está. Ele vê com os meninos um pardal morto, ele pega o pardal, abre a mão e o pardal sai voando e todo mundo fica maravilhado. É tão interessante como que se Jesus era tão exibido assim, por que ele chegou à idade adulta sem ninguém conhecê-lo? É só coisa para o evangelho apócrifo dizer para a gente. Jesus não usava do seu poder para ficar exibindo o seu poder. Ele só passa a usar o seu poder depois do seu batismo em João. E ele o usa para curar, para salvar, para abençoar pessoas em necessidade. Nunca para exibir que ele tinha poder. Algumas pessoas adquirem uma posição e começam a exibir. Exibir o troféu, exibir o salário, exibir a casa, exibir o carro. Eu fui pastor de um senhor que um dia ele comprou um carro e o carro dele era uma uva. A cor do carro era a cor de uva. Era um novo lançamento do momento. Ele foi lá e comprou um 0 quilômetro e a primeira pessoa que ele quis mostrar aquele carro foi para mim. Então ele saiu da concessionária e parou lá na porta de casa. Olha só a bênção que Deus me deu, pastor. Mas ele esqueceu o filho dele dentro do carro, com a chave na ignição. E aí o menino virou para mim e gritou lá dentro do carro, funciona, pastor! E eu só vi um homem louco descendo da escadaria da casa pastoral e parando, tentando segurar o carro, segurando ele na frente, falando, desliga, desliga, desliga. Às vezes a gente faz isso, a gente quer exibir o prêmio, e a gente passa um carão por causa disso. Deus não faz isso. Deus não fez isso. Ele nunca usou de forma indevida do seu poder e da sua glória. Ele escolheu servir. Ele agiu diferentemente do que se costuma agir quando se alcança poder e autoridade. Ele foi servo. Ele nunca foi um opressor dos outros a quem ele amou. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a ter em nós essa mesma atitude, esse mesmo sentimento, andar em humildade e servir. Segundo, o texto diz no verso 7, no verso 8, que ele a si mesmo se esvaziou. Essa expressão esvaziar-se no texto original do Novo Testamento, o texto grego, é a palavra kenosis. Quando a gente estuda teologia, em algum momento na sua vida você vai topar com essa palavra e aí você vai ficar quase doido. Porque o que é esse esvaziar-se de Jesus? Muitos autores entendem que o primeiro ato do esvaziar-se de Jesus foi exatamente a encarnação, tornar-se matéria como nós somos matéria. No entanto, quando você lê o Novo Testamento, o Antigo Testamento, em nenhum momento você vê Deus tratando a matéria como algo inferior. Os gregos diziam que a matéria era a causa de todos os problemas. Que nós somos almas aprisionadas dentro de um corpo que adoece, enfraquece e morre. Então, salvação é libertar a alma dessa cadeia, dessa prisão podre chamada corpo humano. Você nunca lê na Escritura uma mentalidade como essa. Pelo contrário, viu Deus tudo quanto fizera e disse que era bom. Quando Deus criou o homem, e ele criou o homem da matéria, do barro que ele havia criado, a Bíblia diz que quando ele viu o homem pronto, ele disse, isso é muito bom.
De modo que você não vê em nenhum lugar na Escritura Deus e aqueles que o servem tratando a matéria como algo inferior. Então muitos entendem que a encarnação não faz parte do esvaziamento de Jesus. O fato de Jesus se tornar um homem como nós não o diminuiu enquanto ser. Ele continua sendo Deus, sendo homem. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador exatamente porque Ele é Deus e Ele é homem, 100% Deus e 100% homem. Nós temos muita dificuldade em entender como isso se dá, mas a Bíblia diz que é assim mesmo que é. Este homem, Jesus de Nazaré, é Deus encarnado andando entre nós, e a encarnação não o diminuiu. Ele veio resgatar os seres humanos que Ele criou da escravidão do pecado, mas não de serem seres humanos. Depois de salvos, nós continuamos sendo seres humanos redimidos. E vamos viver a eternidade toda com Ele, na plenitude da sua divindade, sendo Ele homem como nós. Às vezes nós cantamos alguns cânticos e alguns hinos que os teólogos reformados arrupiam. Quando fala assim, eu vejo Deus. A teologia reformada fica arrupiada com isso. Como é que você vê Deus? Que história é essa? Que heresia? Não canta isso na sua igreja, não. Mas nós sabemos que o Deus que nós vamos ver é Jesus Cristo. No céu você não verá o Deus Pai. Pode procurar o quanto você quiser, você não verá. Ele é Espírito. E o Espírito você só vê se Ele quiser que você veja uma manifestação dEle. Assim Deus se manifesta a Moisés numa sarça que queima, mas não se deteriora. Mas aquela sarça não é Deus. Agora Jesus não. Quando você chegar lá no céu, Ele vai passar na sua frente e você o verá. Porque Ele se tornou carne. E Ele não vai desfazer isso. Ele será carne pelo resto da eternidade. E nós vamos adorá-lo, servi-lo e amá-lo, porque Ele fez isso por nós. Então, quando o texto diz que a si mesmo se esvaziou, que Ele entrou nesse negócio chamado kenosis, Ele deixou o seu poder, Ele deixou a sua glória, Ele veio viver no nosso meio, como um de nós, andando na dependência de Deus, do Espírito, o tempo todo. Quando você lê o Evangelho de Lucas, que quer mostrar a plena humanidade de Jesus, você lê sobre a tentação. Lucas capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus sai do deserto no poder do Espírito. E é debaixo do poder do Espírito que Ele vai agir o tempo todo, porque Ele é homem. Sendo homem, Ele depende de Deus, Ele precisa de Deus e Ele tem saudade de Deus. Por que Jesus Cristo ora sendo Ele Deus? Ele ora porque Ele é homem. Sendo homem, Ele depende do Pai. Sendo homem, Ele precisa da comunhão do Pai. E sendo homem, Ele deseja a comunhão do Pai. E Ele ora. E é com Ele que a gente aprende a orar. Porque Ele depende. Então Ele assume a forma de servo. O primeiro estágio da humilhação é Ele se tornar um servo. Ele agora vai se colocar debaixo do poder de outros. Ele vai servir. Ele vai sair de um lugar para atender outra pessoa em outro lugar. Ele vai cuidar, Ele vai amar, Ele vai andar de um lado para o outro, vai comer, vai cansar, vai dormir, vai tomar banho, vai sentir frio, vai sentir calor, como nós. Mas Ele não vai reclamar, Ele não vai pecar, Ele não vai deixar a sua tarefa para depois. Ele vai fazer, porque Ele é um servo. Então, entretanto, a encarnação não faz parte da kenosis, mas o ser servo, sim. Colocar-se à mercê de outros. O texto diz que Ele foi reconhecido como homem. Ele foi reconhecido como figura humana. E é importante nós pararmos um pouco aqui, porque a primeira grande heresia da igreja foi a discussão se Jesus era homem ou não.
o chamado arianismo, que dizia que Jesus era muito poderoso, mas não era Deus. Que aquele homem, Jesus de Nazaré, que andou sobre a terra, era apenas uma semelhança, uma aparência, algo que parecia ser Deus, mas que não era de fato Deus. E aí, em 325, quando a igreja se reuniu pela segunda vez para discutir, ela foi discutir duas palavrinhas gregas que é interessante você aprender e colocar no nome dos seus papagaios, suas calopsitas com ele. As palavras homúcios e homoiúcios. A única diferença entre as duas palavras é um iota. No português, um i. Homoúcios. Homoiúcios. O que quer dizer? Homoúcios quer dizer igual. Homoiúcios quer dizer parecido. Os arianos diziam que Jesus é homoiúcios conosco. Ele é parecido com o ser humano, mas não é um ser humano. É a doutrina dos testemunhos de Jeová. Os cristãos diziam que ele é homoúcios conosco. Ele é igual a nós. Essa foi a grande primeira controvérsia da igreja, que movimentou a igreja toda. Quem é Jesus? Ele é homem ou ele é só uma imagem, uma aparência, uma revelação, uma manifestação de Deus a nós? A igreja dizia que ele não era uma imagem, ele era Deus entre nós. E João fala isso na introdução da sua primeira carta. Aquele que nós conhecemos desde o princípio, que nós vimos com os nossos olhos, que as nossas mãos apalparam e nós contemplamos. Essas duas expressões que João usa é para fazer frente àqueles que negavam a plena humanidade de Jesus. Ele diz, eu o contemplei. Contemplar é mais do que ver. Tem gente que fala assim, Elvis Presley não morreu. Michael Jackson não morreu. O seu fantasma foi visto no hotel tal, no dia tal, e mostra filme na internet. Está lá um corredor vazio, de repente, tchup, parece algo que parece o Michael Jackson, mas a gente não sabe. Então você olha de novo, olha de novo, olha de novo, olha de novo, e nunca sabe se é mesmo. Mas eles falam, olha, Michael Jackson não morreu, e essa é a prova. E tem gente que acredita. João fala, Jesus não apareceu para a gente do jeito que esse Michael Jackson fantasmagórico aí apareceu. Tchup, e sumiu de novo. Não, nós o contemplamos. Contemplar é olhar durante muito tempo. Como você que é mulher, que quer ficar bonita para o seu marido e vir para a igreja, fica ali meia hora, 40, 45 minutos na frente do espelho, arrumando o cabelo, vestido, olha de um lado, olha do outro, olha de novo, e ainda pergunta para o marido se está bom, se ele demorar 30 segundos para dizer, você vai e troca tudo de novo, porque não, você não falou nada. Contemplar, olhar durante muito tempo, ver os detalhes, prestar atenção. João disse que foi assim que ele viu Jesus. Ele teve tempo de prestar atenção. Eu andei com ele 3 anos e meio. Eu tive tempo de olhar para ele. Ele não é uma aparência, não é uma imagem, não é uma aparição, não é uma manifestação. É um homem que andou com a gente. E ele fala, eu pude apalpá-lo. Eu peguei nele. Como que você pega num fantasma, numa imagem, numa manifestação? Mas em Jesus eu peguei. Eu dormia ao lado dele, eu viajei com ele, eu comia ao lado dele. Eu recebi o pão da mão dele. Então, Jesus, ele é o homem, Deus, que esteve entre nós. Ele assumiu ser um de nós, sujeito às mesmas tentações, lutas que a humanidade enfrenta, diferenciando-se apenas na questão de que ele nunca pecou, jamais se afastou da obediência e da dependência de Deus enquanto esteve aqui na terra. O texto diz mais, diz que ele se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. A kenosis também diz respeito à sua humilhação, ao tipo de morte que ele sofreu. Ele morreu numa cruz. Morrer numa cruz era a morte mais vergonhosa que poderia alguém ser condenado a morrer no Império Romano. A morte de cruz era reservada somente para os inimigos do império, os rebeldes, aqueles que dirigiam rebeliões contra o império.
Jesus experimentou esse tipo de morte porque ele foi tratado como um inimigo político de César. E ele disse várias vezes que o reino dele não era igual ao Império Romano. Ele morreu a morte de cruz para que ficasse bem claro que ele morreu no nosso lugar. Quem deveria morrer daquele jeito era eu, era você, era cada um de nós, por causa dos pecados que cometeu e comete e ainda cometerá no futuro, mesmo sendo cristão. Mas ele sofreu isso no nosso lugar. A morte mais humilhante, a morte mais vergonhosa. Às vezes você fala assim, ele morreu numa cruz. Tudo bem. Mas a morte de cruz era um espetáculo público. A pessoa que era condenada à cruz tinha que carregar a parte da sua cruz, o chamado patíbulo, até o local onde ele seria condenado, e tinha que ser fora da cidade. Morrer fora da cidade era uma humilhação. Era dizer que você estava sendo expulso da sociedade. E você tinha que levar o patíbulo, a trave horizontal da cruz, até fora da cidade, diante dos olhos de todos. E você fazia isso nu. Nu diante dos olhos de mulheres, crianças, homens, todos. Às vezes a gente vê o crucifixo que mostra um Jesus de fralda. Jesus não foi crucificado de fralda ou de panos. Ele foi crucificado nu. Era a forma como essa humilhação acontecia. Escárnio, xingado, esbofeteado, cuspido, lançado para fora, abandonado. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus não fez caso da ignomínia. Ignomínia é um tipo de vergonha. Tem tipos de vergonha. A Bíblia fala de vergonha, de opróbrio e de ignomínia. E elas são diferentes. O opróbrio é a vergonha que você passa por causa do seu pecado se tornar público e você ter sido derrotado. Israel viveu opróbrio quando ele foi levado para a Babilônia. Ele perdeu, ele foi humilhado publicamente. Mas a ignomínia não é simplesmente você ser envergonhado publicamente, é você ser envergonhado publicamente debaixo de profunda humilhação. E a Bíblia diz que Jesus não se preocupou com isso. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele estava fazendo para você. Ele estava fazendo por você. Ele estava fazendo por mim. Era nós que deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Mas foi ele que morreu no nosso lugar. Ele se fez servo e ele se humilhou a si mesmo ao aceitar essa posição e essa condenação humilhante. Todavia, em terceiro lugar, a Bíblia diz que porque Jesus se colocou nessa posição de humildade e de humilhação, Deus o exaltou acima de todo nome, verso 9 a verso 11. Observa comigo, ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Diz o texto, a partir do verso 9, pelo que? É interessante que aqui Paulo não usa uma conjunção adversativa. Ele não diz que o que Deus fez foi o contrário do que os outros fizeram, como ele fala, por exemplo, em Efésios 2. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, nós éramos escravizados pelo mundo, pela carne, por Satanás, nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Deus, versículo 4, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, por causa da sua graça, nos salvou. Deus fez o oposto do que nós éramos. Agora aqui, não é dito que Deus fez o oposto do que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que o que Deus fez foi por causa do que Jesus fez. Deus exaltou por causa dele ter se humilhado. Deus o exaltou como consequência, como conclusão, como última consequência daquilo que Jesus fez. É isso que está escondido no significado da expressão pelo quê. Uma vez que ele se humilhou, uma vez que ele foi servo, uma vez que ele morreu na cruz, por isso Deus o exaltou.
ele fez isso para obedecer o Pai, para servir o Pai. Ele não fez nada que desagradasse a Deus, pelo que, embora o mundo o lançasse no escárnio, no xingamento e no desprezo, Deus, em função da sua obediência, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante do qual toda língua deve se ajoelhar e confessar a sua obra e a sua salvação. Ele se humilhou a si mesmo. Deus o exaltou. Não foi ele que exaltou a si mesmo, foi Deus o Pai quem o colocou no lugar de honra, de destaque. Atos capítulo 2 diz que à direita da majestade, no trono que rege e governa os céus. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha, Deus o exaltará. Essa é uma máxima cristã. Quando você se coloca numa posição humilde e de humilhação, por amor a Deus, por servir a Deus, para servir as pessoas, a Bíblia diz que Deus se encarrega de te exaltar. Pode ser que a sociedade fique com raiva de você, pode ser que a sociedade te exclua, pode ser que a sociedade te expulse, mas não é a sociedade quem vai te dar a bênção final. A bênção final e eterna é dada por Deus. Essa é a dinâmica da vida do servo. Primeiro enfrenta-se o difícil, o ser servo, a humilhação, a morte da cruz, o trabalhoso, a tribulação, mas depois vem a vitória, depois vem o gozo, depois vem o descanso, depois vem a honra. É isso que está embutido no milagre do transformar água em vinho em João capítulo 2. O mundo oferece o vinho melhor para te embebedar e te enganar e depois te dá vinho ruim. E você nem percebe porque está bêbado, está inebriado, está seduzido, está enganado pelo mundo. Mas a Bíblia diz que Deus oferece primeiro o vinho inferior. E depois Ele te dá o melhor. O que isso quer dizer? Na vida nós passamos por aflições, tribulações, enfermidades, dificuldades, oposição, adversários, adversidades. Mas se nós formos fiéis e formos servos e formos servas a Deus e enfrentar tudo isso com humildade, Deus nos exaltará. É Ele quem dá nome para nós. Aqueles que vão chegar diante de Deus vão receber uma pedra branca com um nome novo, que só Deus sabe, que só você vai saber. Primeiro você sofre, primeiro você enfrenta o difícil, primeiro você vive essa vida. Depois, a eternidade. E a eternidade é muito maior do que os 100 e poucos anos que talvez a gente consiga viver nessa terra. Então a Bíblia diz que Jesus recebe um nome que está acima de todo nome. E isso tem um objetivo. Para que, está dito aí no texto, para que todo joelho se dobre diante de Cristo. Às vezes aparece um ator aí, um comediante, um jornalista, um político, um ditador e fala abobrinhas a respeito de Jesus Cristo. E aí a gente chega aqui na igreja para cultuar as pessoas. Olha, pastor, o que é que ele fez? Que absurdo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que responder de algum modo. Mas a Bíblia diz que não. Porque a gente sabe que hoje eles falam mal de Jesus. A vida toda eles falaram mal de Jesus. Tudo que a gente ouve na televisão, as pessoas xingando, falando de Jesus, dos crentes, falando que nós somos do ódio, porque a gente não aceita um monte de coisa errada nessa sociedade, então nós temos ódio no nosso coração. A vida toda foi assim. Lá na época em que os apóstolos pregavam, as pessoas da sociedade romana olhavam para os cristãos e os menosprezavam com esse mesmo discurso. Esse povo aí é um povo retrógrado, eles comem a carne de um homem lá que morreu. Eles são imorais porque eles se casam com as suas irmãs.
Eles são fracos porque eles só têm um Deus. Era ateu naquela época quem só tinha um Deus. Porque a moda era ter um monte. Hoje é a mesma coisa, não mudou nada, só mudou o século. É o mesmo discurso, é a mesma falação, é a mesma novela. E nós precisamos estar cientes de que lá no dia do juízo, Deus vai nos chamar para estarmos de pé do lado direito dele e participarmos do julgamento. Então vai aparecer diante dele Hitler, César, Nero, essa turma toda que dizia que eles eram Deus, todos os imperadores romanos que diziam que eram divinos, todos os imperadores da Europa medieval que diziam que tinham o direito divino de pecar e zombar e oprimir as pessoas a partir dos seus feudos, todos eles vão comparecer diante de Jesus e nós vamos estar ali do lado vendo. Esses atores da televisão, esses jornalistas da Globo News, todos eles vão comparecer diante de Jesus e vão se curvar diante dele e vão ter que confessar o que eles hoje não confessam: Jesus Cristo é Senhor. Nós também faremos isso. Só que nós faremos com alegria nos lábios. Eles farão porque não tem alternativa. Eles terão de reconhecer e dizer: Jesus Cristo é Senhor. John Lennon vai estar ali. Porque John Lennon disse que era mais famoso que Jesus. Tancredo Neves vai estar ali porque diz que se ele fosse eleito, nem Jesus tomava a presidência dele. Esse que está aí, também vai estar lá. Porque diz que Deus não é nada. E que ele é mais honesto do que Deus. Todos eles estarão lá. Não tenha dúvida disso. Todas as pessoas, todo joelho, todos os joelhos vão se dobrar diante de Cristo. Para quê? Para que toda língua, em todas as línguas, confessem que Jesus Cristo é Senhor. E o terceiro para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado. Para que todos se dobrem, para que todos confessem, para que o nome de Deus seja glorificado. A única pergunta do catecismo que a gente sabe de cor: para que serve o homem? Para glorificar a Deus e gozá-lo, ou por gozá-lo, para sempre. Deixa eu concluir essa mensagem. Primeiro, a atitude de Cristo é algo que nós temos de ter em nós. Dizer que todos vão comparecer diante dele para confessar não pode ser um discurso arrogante na nossa boca. É um discurso consolador. É aquele que garante que nós estamos do lado certo e não do lado errado. Nós estamos aqui para bater a mão no peito e dizer: vocês vão perder, seus pobres coitados. É claro que eles vão perder. Mas não é porque nós somos bons, é porque Ele é o Senhor. Segundo, uma vida humilde não combina com a busca por status perante os outros. Ser humilde não combina com querer ser o melhor, o que aparece mais nas coisas da igreja, nas coisas do trabalho. Sirva. Dê o seu melhor e deixa que Deus te coloque nesses lugares. E se você vai ser colocado num lugar de autoridade com poder, também será para servir mais e melhor, e não para poder enganar, trapacear e judiar das outras pessoas. Terceiro, quem nos exalta é Deus, nunca nós mesmos. Provérbios diz que quem busca a honra não é honra. Buscar a própria honra não é honra. É Deus quem nos honra. Deixa que Ele chega para você e fala: vem sentar aqui na frente. E não você sentar aqui na frente e Deus dizer: vai sentar lá atrás. Deixa que Ele te chame. Quando Ele te chama, ninguém ousa se colocar no meio do caminho. Porque é Ele que chamou. E por último, quais são os 3 principais objetivos da sua vida?
Desde 2 semanas atrás, lendo aquele livro sobre Jonas, do Stuart Omelott, ele diz que os pastores têm que aprender a levantar perguntas para as igrejas. Então deixa eu tentar praticar isso aqui. Nos meus livros de homilética diz que eu não posso fazer pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que você faz, que tem o sim ou não como resposta automática. Então a pergunta é a seguinte: quais são os seus 3 principais objetivos de vida, ou na vida? Um colega meu, há um tempo atrás, logo depois que ele foi ordenado pastor, ele diz: olha, eu comprei o meu primeiro apartamento antes de ser ordenado. Então, nos próximos 10 anos eu vou comprar o segundo e nos próximos 20 o terceiro. Esse era o objetivo da vida dele, usar o ministério pastoral para comprar apartamento. Qual que é o seu? Eu vou te dar 3. 3 para quê? Para se curvar diante de Jesus, para dizer quem é Jesus e para glorificar a Deus. Esses são os 3 objetivos da vida do cristão: se curvar diante de Jesus, confessar a Jesus, glorificar a Jesus. Sendo médico, sendo comerciante, sendo dona de casa, sendo aluno na escola, sendo pastor na igreja, sendo missionário no campo missionário, onde for, se curvar diante de Jesus, dizer que Jesus é Senhor e glorificar o nome de Deus. Feche seus olhos.